No Evangelho de Lucas, no capítulo 12, a partir do versículo 13 até o 15, a gente tem um relato interessante. Jesus está ensinando a multidão e um homem tem a oportunidade de falar com Jesus, de se dirigir a ele, de lhe dirigir a palavra. E ele faz um clamor em público: mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Provavelmente seu irmão, se não fosse oficialmente, reconhecidamente um seguidor de Jesus, estava por ali. E ele entende que seu irmão respeitava o Senhor Jesus o suficiente para, de repente, acatar um posicionamento de Jesus. E ele tenta usar o peso da influência de Jesus para resolver um problema seu com o seu irmão, que era um problema de partilha da herança. Talvez a resposta de Jesus o tenha surpreendido, porque Jesus diz para ele: homem, quem me constituiu a mim juiz ou repartidor entre vocês? Eu creio que é quase como se o próprio Jesus estivesse dizendo: você acha que eu estou aqui para resolver e mediar meramente esse tipo de questão? Então Jesus dispara a afirmação: a vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Eu acho interessante a didática, a pedagogia de Jesus, porque muitas vezes, antes de começar dizendo o que alguma coisa era, Jesus começava pelas afirmações do que aquilo não era. Talvez pela necessidade de remover um fundamento, um conceito falso, antes de estabelecer primeiro, aquilo que de fato importa como o conceito verdadeiro. Então nós percebemos algo. Jesus começa dizendo no que não consiste a vida. Ele diz: a vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. A maioria das pessoas hoje, ela é movida pela sua disposição de ganhar não apenas o seu sustento, mas de construir a sua vida material, de aumentar os seus bens, de ampliar seus horizontes e conquistas financeiras. Mas Jesus está dizendo: a vida não consiste nisso. No entanto, depois de dizer no que não consiste, ele começa a conduzir o assunto para onde realmente deveria chegar. Ele diz: um homem rico teve um campo que produziu com abundância. E ele disse: olha, quer saber, eu vou fazer celeiros maiores, eu vou estocar isso tudo, eu vou dizer à minha alma: você tem mantimento em abundância, come, bebe, regala-te. E de repente Jesus diz a esse homem: louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Então Jesus arremata o assunto dizendo: assim é aquele que junta para si tesouros, mas não é rico para com Deus. Ou seja, Jesus começa dizendo no que não consiste a vida, na abundância de bens que o homem possui. E quando ele termina dizendo que isso é loucura, e ele diz exatamente: assim é aquele que junta para si tesouros, mas não é rico para com Deus, Jesus mostra no que de fato a vida consiste, em sermos ricos para com Deus. Esse conceito de riqueza espiritual, de riqueza para com Deus, precisa ser, obviamente, entendido na palavra de Deus. Em primeiro lugar, nós estamos enxergando o conceito de dois níveis de riqueza: riquezas naturais, terrenas, materiais, e riquezas celestiais, espirituais ou para com Deus. Aliás, no livro de Apocalipse nós temos um contraste muito interessante feito entre duas igrejas, a igreja de Esmirna e a igreja de Laodiceia. Para a igreja de Esmirna, o Senhor diz em Apocalipse 2:9, eu conheço a tua pobreza, mas ele diz: mas tu és rico. Ele começa reconhecendo uma pobreza material, mas diz: você tem algo que muitos não têm. Ele diz: mas tu és rico. No entanto, em Apocalipse 2:17, na carta à igreja de Laodiceia, a gente tem uma outra afirmação. O Senhor diz: vocês afirmam, vocês dizem, estou rico, abastado, não tenho necessidade de coisa alguma, mas não sabe que é pobre e que é miserável. Ou seja, Deus está dizendo: vocês reconhecem uma riqueza natural, mas não possuem nenhuma no plano espiritual. Então, esses dois níveis de riqueza são evidentes, são distintos. Também precisamos entender que o Senhor Jesus está sinalizando que não basta ter a riqueza natural, nós precisamos conquistar aquela que é a espiritual. No entanto, por conta de um outro episódio, quando Jesus aborda aquele jovem rico que pergunta: que farei para herdar a vida eterna? E Jesus, entre outras coisas, lhe diz: olha, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e depois me segue, porque você terá um tesouro no céu. Muita gente equivocadamente passou a acreditar que a única forma de ser rico espiritual é se a gente se tornasse pobre material, o que também não é verdade. Porque senão qualquer pessoa no estado de pobreza material já estaria resolvida espiritualmente diante de Deus. Isso não é verdade. A ausência de riqueza material não significa necessariamente a riqueza espiritual e nem o contrário.
Mas nós precisamos entender que não há problemas em si na pessoa poder ter algum recurso terreno. O Salmo 62:10 diz: se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Eu gosto de dizer que o problema não é o crente ter dinheiro, é quando o dinheiro tem o crente. Porque alguém há muito tempo definiu o avarento, dizendo: o avarento não possui as coisas, são as coisas que o possuem. Nós precisamos fazer essa separação. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é que é a raiz de todos os males e não o dinheiro em si. Agora, precisamos entender que isso tem se tornado na vida de muitos, de fato, um problema. Jesus fala de uma semente na parábola do semeador que caiu entre espinhos. Os espinhos cresceram e a sufocaram, e ele define os espinhos dizendo: são os cuidados do mundo, a sedução das riquezas. Paulo fala que alguns, na cobiça de enriquecerem, nessa ganância, traspassaram-se a si mesmos com muitas dores e, pior, desviaram da fé. Acabaram no estado de pobreza espiritual. Nós precisamos entender no que consiste a vida, em ser rico para com Deus, e no que consiste ser rico para com Deus. Não é necessariamente não ter recursos terrenos. Quando o Senhor Jesus fala com o jovem rico a respeito de dar aquilo que ele tem aos pobres, ele está nos ensinando que o que nós fazemos com os nossos recursos aqui afeta a nossa condição na eternidade, mas não necessariamente que a gente só possa ser rico do lado de lá sem ser do lado de cá. Em 1 Timóteo 6,17, Paulo instrui o seu discípulo dizendo: manda aos ricos desse mundo. Ele diz, em primeiro lugar, que não sejam orgulhosos, em segundo, que não ponham a sua esperança na incerteza das riquezas, mas em terceiro lugar, ele diz que sejam ricos em dar, generosos em dar. Ele diz que acumulem para si um tesouro para com Deus. Então, eles podem continuar sendo ricos nessa terra, mas estão acumulando um outro tesouro. Por quê? Porque estão tendo uma conduta diferente com aquilo que lhes chegou às mãos. Eles não estão escravizados pela atração de nada que é material. Usam as coisas materiais e financeiras como uma ferramenta para construir aquilo que são os nossos valores do reino espiritual, servindo, abençoando, tocando pessoas, contribuindo para a expansão do reino de Deus. Nós precisamos olhar para o significado de ser rico espiritualmente de uma forma diferente. A palavra de Deus nos mostra que nós chegamos a esse mundo sem nenhuma riqueza. Eclesiastes 5,15 diz que o homem veio nu para esse mundo e é desse jeito que vai partir. Nós precisamos reconhecer que o fato de não vermos um caminhão de mudança seguindo um cortejo fúnebre é porque, de fato, as pessoas já entendem que não tem o que levar desse mundo. Embora na antiguidade os faraós pediam para serem enterrados com bens, com muitas provisões, nós sabemos que ninguém leva absolutamente nada desse mundo, absolutamente nada dessa vida. Então, a maneira como nós nos conduzimos aqui é que vai nos enriquecer do lado de lá. Eu sei de uma coisa que você vai levar dessa vida. Apocalipse 14:13 diz: bem-aventurados aqueles que agora morrem no Senhor, para que descansem das suas obras. A Bíblia diz: porque as suas obras os acompanham. A única coisa que você vai levar dessa vida são as suas obras. É o que você fez para Deus. E quando falo de fazer para Deus, não é só aquilo que na sua cabeça é estritamente espiritual. O momento quando você ora, quando você lê a palavra, quando você jejua, quando você adora, mas quando você serve as pessoas. A Bíblia diz que um dia todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo, onde seremos julgados por meio daquilo que fizemos através do corpo. Ou seja, o que determina a recompensa do lado de lá são as nossas obras. Em Apocalipse 22:12, Jesus diz: eis que cedo venho e comigo está a minha recompensa para dar a cada um segundo as suas obras. Toda a retribuição que teremos na eternidade, ela tem a ver com aquilo que fazemos aqui. Então nós precisamos entender o que de fato ocupa o cenário ou o lugar de valor, de atrativo para nós. Não pode ser simplesmente aquilo que é natural e terreno. Jesus diz: onde está o teu tesouro, aí estará o seu coração. Quem só enxerga como valioso os bens terrenos, vai doar sua vida somente nisso. Quem entende não só a relação com Deus, o estabelecimento do reino de Deus, o servir as pessoas em amor, vai colocar o seu coração nisso. Um dia uma pessoa me disse: pastor, eu te admiro, porque você é uma pessoa assim tão sem ambição. Eu na hora respondi para ele, falei: você está enganado, eu não sou uma pessoa sem ambição. A diferença entre eu e você é que você está tomado pelas ambições terrenas. Você quer construir um baita de um patrimônio, você quer ter muita coisa nessa terra e a sua ambição se limita a isso. Falei: a diferença entre eu e você não é que eu não tenho ambição. Falei para ele: a minha ambição é outra. Eu estou, na verdade, juntando tesouros para a eternidade. Se, obviamente, puder ter um pouco de conforto e algo bom nessa terra, isso não precisa ser rejeitado, mas isso não é a prioridade. Falei para ele: a minha ambição é outra. E nós precisamos ter essa perspectiva pela palavra de Deus.
Jesus declarou aquele homem, aquele chamou de louco insensato. Ele diz, esta noite pedirão a tua alma. Nenhum de nós sabe a hora que vai partir, mas o fato é que no momento de partir, a pergunta será feita. O que você preparou? Será para quem? Quem juntou bens somente nessa terra, bens somente materiais, vai deixar isso para os seus herdeiros se tiver. No entanto, aquele que está juntando para a eternidade vai desfrutar disso permanentemente. A palavra de Deus fala de gente que será salvo como que pelo fogo, sem nenhum galardão ou recompensa. Mas a Bíblia fala de gente que terá muita honra e distinção depois dessa vida. Ser rico para com Deus tem muito a ver, o sentido de riqueza, com aquilo que nos acompanha depois da morte, com aquilo que permanece, com aquilo que construímos e que é eterno. Nosso serviço a Deus, que se expressa no serviço às pessoas. Que você possa caminhar na direção certa, ter a ambição certa e um coração sintonizado com o coração de Deus, sendo definido como alguém que é rico para com Deus, porque é nisso que consiste a vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.